Amém, meus irmãos? Sem mais delongas, nós vamos já entrar na mensagem. E eu já, pensando um pouco quem esteve aqui no Terra Fértil, eu trouxe uma reflexão, uma mensagem, sobre, principalmente pautada, num problema que passei lá em casa. E foi pensando um pouco disso, aproveitando, essa experiência maravilhosa, que eu passei. Pensando um pouco nisso, eu fiquei meditando, e existem momentos na nossa vida que a gente olha e a gente dá uma refletida e fala assim, olha, na minha concepção, aquilo que eu acho que é certo, que é errado, isso não deveria ser dessa forma. E não precisa ser algo grande, por isso que eu nem estou citando essa questão do que eu passei. Não precisa ser algo grande, alguma crise. Às vezes é uma porta que se fechou para você, às vezes é uma pessoa que apareceu na sua vida, às vezes é uma notícia inesperada que chegou para você, um convite que parece que veio no momento errado. E aí, naturalmente, a gente olha aquela sensação no nosso ser, e fala assim, não está certo isso. Será que é isso mesmo que tem que ser para mim? Será que, sabe? Paira aquela dúvida, aquela questão nas nossas vidas. E eu fico pensando, porque quem de nós nunca olhou para uma situação, nunca olhou para algo e rapidamente concluiu que aquela coisa estava errada? A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso a todo momento. Nós temos essa tendência, nós julgamos. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos pelo contexto, nós julgamos por um histórico que nós temos, nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e aí a gente tira uma conclusão muito rápida. Principalmente no momento que a gente vive, um momento de rapidez. Um momento em que nós vivemos algo, vai rápido, eu não tenho tempo para perder. Hoje os vídeos estão muito mais rápidos, Os vídeos são curtos, então eu não tenho tempo para perder. Então, está acontecendo, eu já tenho meu julgamento, já criei meu julgamento só com poucas informações, só com aquilo que eu enxergo. A gente olha e fala assim, olha, não pode ser de Deus isso que eu estou vendo. Isso que eu estou vivendo não pode ser de Deus. Essa pessoa não pode ser de Deus. Nós temos isso. Nós fazemos isso. A gente olha e fala assim, não, está errado. Às vezes acontece isso com decisões, às vezes até acontece isso com chamados. A gente olha e fala, não, isso não é de Deus para mim. Não, está errado. Isso está fora do plano. O problema é que nem sempre... Vou melhorar. O problema é que nós não vemos o quadro completo. Não é nem sempre, porque se for nem sempre, em algum momento nós veríamos, mas não. Nós nunca vemos esse quadro por completo. Nós nunca vemos a situação por completo. E às vezes o que parece errado para mim, o que parece errado aos meus olhos, pode ser exatamente onde Deus está agindo, onde Deus quer falar. E às vezes pessoas que nós descartaríamos, situações que nós deixamos de lado, era justamente o lugar ou a pessoa que Deus estava preparando para a gente. Pensando nisso, isso fez me lembrar de uma história, que hoje nós vamos meditar nela, de um homem que recebeu uma missão. E essa missão, ele olhou e falou assim, está tudo errado. A casa é errada, as pessoas são erradas, o contexto é errado, o lugar é errado. Tudo para essa pessoa dizia, olha, isso não é para mim, Deus não está aqui, fuja. Tudo parecia apontar isso. Só que Deus, nessa história, do outro lado ele já estava trabalhando, do outro lado Deus já estava agindo e fazendo tudo acontecer. Por isso, meu irmão, que hoje o tema da nossa mensagem é na casa errada. Amém? Na casa errada. A nossa história hoje, ela está lá em Atos, e hoje vai ser uma história mesmo, a gente vai dar uma abordada nela por inteiro. Não vamos ler todo o texto, tá bom? Para a gente não ficar preso ali, para também não ficar tão extenso. Eu vou ler Atos, o capítulo 10 ali, alguns trechos. Você na sua casa, leia Atos capítulo 10,
para você ver todo esse contexto e entender exatamente o que eu estou falando aqui, tá bom? A nossa base, no nosso ponto de partida, eu escolhi 2 versículos de Atos 10, que são o versículo 19 e o versículo 20, para pautar a nossa conversa, tá bom? Então, Atos 10, 19 e o 20 diz o seguinte: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Amém? É a história aqui de Pedro, né? Essas palavras que nós lemos aqui, nesse momento, foram palavras de Deus diretamente para Pedro. E nesse momento, Pedro estava totalmente confuso. Ele estava muito confuso. Ele tinha acabado de receber uma visão de Deus e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque essa visão desafiava tudo o que ele acreditava. Desafiava a base inteira de vida dele até então. E ele recebe essa mensagem do Espírito Santo: olha, não hesite, não hesite. E nós vamos entender um pouco essa história, nós vamos voltar um pouquinho nela no começo, tá bom? Essa história, meu irmão, Atos 10, ela começa lá em Cesareia. Cesareia, ela não era uma cidade qualquer, né? Na verdade, quando a gente vai olhar várias cidades que estão descritas, nem todas, né? Não, quase todas, na verdade. São cidades importantes. E Cesareia não foge disso. Ela era uma cidade portuária, foi construída por Herodes, e ela tinha uma grande influência romana. Roma estava ali. Para um judeu, por exemplo, Cesareia não era, nossa, que lugar sagrado. Na verdade, podia até ser o oposto disso, para um judeu. E aqui, em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio. Também não era um homem qualquer. Cornélio, ele era centurião, ou seja, ele cuidava de cerca de 100 soldados. Ele tinha o comando de 100 soldados. Por ser centurião, ele fazia parte da máquina de guerra ali, né? Que mantinha Israel sob ocupação. Então, era um homem para ser detestado, né? Era um homem para os judeus olharem e falarem assim: olha lá, é ele que nos mantém preso aqui. É ele que ocupa, é ele que nos transforma quase como escravos. Eles viviam sobre essa ocupação. Só que, por mais que um centurião possa representar tudo o que há de errado, humanamente falando, o texto ele nos surpreende com uma declaração. Em Atos, já no início, Atos 10, o versículo 1 e o 2, fala assim: olha, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E eu quero fazer um destaque rápido, porque no versículo 22, ele é descrito como respeitado por todo o povo judeu. Um centurião, alguém que representava a força que subjugava os judeus, tinha uma relação próxima aos judeus, e não somente isso, tinha uma relação próxima a Deus. O texto diz, ele temia a Deus, ele tinha um temor. Ele conhecia a Deus, um centurião. E aí, a gente pode até se perguntar, como? Como que um centurião romano, como que um centurião, ele pagão de origem, como que alguém chegou a esse ponto? A Bíblia, ela não fala exatamente como ele chegou lá. Mas baseado aqui no contexto histórico, entendendo um pouco a história, a gente consegue entender como é que ele se torna um homem de Deus. Lá nesse contexto, meus irmãos, a gente precisa entender que Cesareia, ela tinha uma população judaica muito expressiva. Lá tinha cerca de 20 mil judeus, só ali. O que significa? Significa que Cornélio, ele não passava e não conseguia não ter contato com o povo judeu. Mais do que isso, ele convivia com eles,
não conseguia estar isolado dos judeus, estava ali, frente a frente, participando, vez ou outra, da fé dos judeus. E aquela fé, em algum momento da vida de Cornélio, chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. E naquele tempo, meu irmão, existia um fenômeno silencioso. O que acontecia? Muitos gentios, mais uma vez para a gente entender, os gentios são pessoas que não são judeus. Não é judeu, é gentio, ponto. Então, tinham muitos gentios que eles estavam insatisfeitos com o vazio que eles tinham. Um vazio espiritual. Um vazio do paganismo. Eles não tinham mais, eles sentiam que faltava algo. Eles sentiam que, olha, tem algo aqui que só tem ali com os judeus. Existia esse fenômeno em que esses gentios eles se sentiam atraídos pelo judaísmo. E esse efeito a gente pode ver que eram chamados de tementes a Deus. Então toda vez que você vê um gentio que provavelmente está sendo chamado de temente a Deus, ele participou deste movimento silencioso. Não era nada com bandeiras e uma revolução, não, era algo bem silencioso, normal. Isso acontecia por quê? Porque um único Deus dos judeus fazia muito mais sentido intelectualmente. Os romanos, eles eram e se sentiam mais intelectualmente um nível maior ali, né? Se sentiam mais, assim. E olhando para o que eles tinham e observando o judaísmo, eles falaram, pô, aqui tem algo. Algo que faz mais sentido, algo que é mais cabeça. A fé em um único Deus tira esse vazio que eu tenho. A fé num Deus criador, ela tira o vazio que eu estou sentindo. E pessoas sinceras, pessoas que buscavam isso, de fato, ter um contato, observavam e falavam, pô, aqui tem mais sentido. Até as práticas faziam mais sentido. Doar aos pobres, ajudar viúvas, fazia muito mais sentido. Então, intelectualmente, se sentiam atraídos. Cornélio era uma dessas pessoas. Começou com contato diário, provavelmente, com os judeus, ali no dia a dia, observando os cultos, observando a forma de falar sobre a palavra, e foi chamando a sua atenção, despertou algo nele. E é interessante destacar também que na sinagoga, ele não era, por ser temente a Deus, ele não era impedido de entrar. Ele podia entrar, ouvir. Ele só não era um membro, mas ele podia participar e ouvir. Então, eu também, que Cornélio participava disso. Ouvia a leitura das Escrituras. Estava ali junto. E como eu falei, os judeus tinham práticas e Cornélio foi adotando essas práticas. Olha, agora eu começo a orar. Olha, agora eu começo a jejuar. Agora eu começo a dar esmolas. Até chegar ao ponto que nós lemos no texto. Que é descrito que Cornélio era alguém que continuamente era generoso, que orava continuamente a Deus, e que estava ao lado do povo judeu. Alguém que poderia ser uma pessoa que poderia causar um mal, ou usar o povo judeu ao seu próprio favor. Não, ele estava ao lado do povo. Era generoso com o povo judeu. Não foi algo do nada. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Não foi um estalar de dedos. Pá, Cornélio agora é dos nossos. Não. Houve um processo. Houve uma busca. Houve um caminho. Em algum momento da vida dele, ele olhou ao redor e falou assim, pô, isso aqui não faz sentido para mim. Esse vazio que eu vejo ao meu redor não faz sentido para mim. E se encheu de Deus. Se encheu de Deus. E Deus já estava agindo ali. E aí a gente vai ver aqui, mais à frente, que Deus percebe isso. Deus conhece os nossos corações, conhecia o coração de Cornélio. Observou e falou assim, poxa, ele me busca. Ele me quer. Ele quer estar mais próximo de mim. E aí nós vemos a resposta de Deus a Cornélio. Atos 10, o versículo 3 ao 5. Diz assim, olha, certo dia, por volta das 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor?
O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Deus percebeu a busca de Cornélio e Deus responde essa busca. E como que é a resposta de Deus a essa busca? Vá buscar Pedro. A busca de Cornélio tem sua resposta em buscar Pedro em Jope. Cornélio nem sabe quem é Pedro. É um certo Simão, conhecido também como Pedro. E aí, aqui a gente não colocou, mas mais para frente fala, está na casa de um Simão, o curtidor. Então ele vai, então com essas características que ele recebeu, ele fala, eu vou cumprir então, vou obedecer. E ele manda homens para buscar esse tal de Pedro lá em Jope. Ele manda seus homens para lá. Enquanto isso, do outro lado da história, Deus já estava trabalhando com Pedro, já estava preparando ele. Pedro, gente, não é novato, né? Nesse momento aqui, esquece. Pedro não era nada de novato. Foi um dos 12. Andou com Jesus durante 3 anos. Ele viu Jesus com vários milagres, transformar água em vinho, multiplicar pão, curar pessoas de diversas doenças. Ele estava com Jesus no Getsemane. Ele viu Jesus ser preso, viu Jesus ser morto e viu Jesus ressuscitar. E mais, no dia de Pentecostes, que depois você pode ler na sua casa, que está lá em Atos 2, do 1 ao 13, você vai ver que Pedro foi usado por Deus. Ele foi levantado e pregou para uma multidão e 3.000 almas se converteram. O Espírito Santo desceu sobre aquelas almas. Ali naquele momento, nasce uma igreja. Pedro ele estava no centro daquele mover. Pedro ele estava ali. Para Pedro, ele estava vivendo tudo o que os profetas já tinham anunciado. Ele observava e falava assim, poxa, é isso. Esse é o meu chamado, é isso. Eu estou vendo as coisas acontecerem. Eu estou vendo o povo de Deus. E para Pedro, o povo de Deus eram os judeus. O mundo de Pedro eram os judeus. Pedro tinha certeza total que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, era alcançar Israel inteira. Vamos pegar Israel, vamos transformar ela, restaurar a nação, converter os judeus. Esse era o plano de Deus que Pedro tinha visão. E o mundo inteiro de falar, talvez, o foco para mim é aqui, o povo de Israel, primeiro Israel. Para você entender, para ele, um gentio receber o Espírito Santo sem se tornar um judeu, era loucura. Não tinha nem cabimento. Se o povo de Deus é os judeus, o gentio não faz parte do povo de Deus. Na cabeça dele funcionava assim. Não era um preconceito, sabe? Não era algo, olha, não gosto de você. Não, era algo que estava enraizado ali. Era algo, uma convicção religiosa, de uma tradição que vem de séculos em séculos. Algo que ele recebeu desde criança. A lei dizia que um judeu não podia se associar com um gentio. E como é que é se associar? Conversar, ter um relacionamento, entrar na casa de um gentio, não pode. Não era hoje para nós entrar na casa é só entrar, né? Ah, eu entrei na sua casa. Não, mas para aquele povo, entrar na casa era algo íntimo. Muito íntimo. Se eu entro na sua casa, eu tenho uma intimidade com você. E eles não podiam fazer isso. Eu falei, não posso ter intimidade com gentio. Porque na visão de Pedro, não era uma questão de preferência, era obediência, porque os gentios não são de Deus. Ou pelo menos essa era a visão de Pedro, era assim que ele pensava. E é interessante porque, eu estou falando tudo isso, porque Deus já sabia disso. Deus ele olha e fala assim, eu sei.
Eu sei de tudo isso que Pedro pensa. E antes de qualquer coisa eu preciso preparar Pedro. Antes de eu enviar Pedro para a casa de Cornélio, eu preciso preparar ele. E aí que Deus dá uma visão para Pedro, que nós vamos ler aqui, está lá no versículo 10 ao 16, de Atos 10. Diz assim, olha, tendo fome, então, Pedro estava ali, no momento provavelmente perto do jantar, né? Tendo fome, ele queria comer algo, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu um êxtase. E aí ele viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz falou mais uma vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 3 vezes essa visão repete para ele. 3 vezes Pedro resiste. Até um paradoxo aqui, né? 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Jesus falou, você me ama. Pedro tinha alguma coisa com 3. 3 vezes Pedro recebe a visão e as 3 ele recusa. Fala, não, Deus. Nunca que eu comi um negócio desse que é impuro, jamais vou comer. E Deus responde, não chame de impuro o que Deus purificou. Mesmo 3 vezes sendo repetido, Pedro não entendia. Existiam barreiras dentro de Pedro que eram muito mais fortes do que ele estava imaginando. E aqui que a história ela é legal, e ela começa a criar um fluxo interessante. No exato momento em que Pedro ele recebeu essa visão, estava ali pensando, os homens de Cornélio já estavam chegando, ali na casa de Pedro, ali onde Pedro estava, na verdade. Eles tinham viajado quilômetros para chegar lá, porque Deus já tinha falado, olha, vai lá buscar Pedro, buscar Simão, né, que atende como Pedro. Cornélio orou, Deus respondeu e ele obedeceu. Pedro estava em dúvida. Deus falou e Pedro precisava decidir se ele obedeceria o que estava acontecendo. Os 2 lados eles foram conduzidos. Não foi coincidência, não é sorte, não é acaso. Deus organizou, orquestrou cada detalhe. Ele preparou, em primeiro lugar, o coração de Cornélio para receber. E ele estava preparando Pedro para poder pregar, para poder falar, ser o seu mensageiro. É como se Deus estivesse costurando os 2 lados. E num determinado momento as linhas elas começam a se encontrar. Lá em Atos 10, o versículo 20, a gente vê lá, portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O Espírito Santo fala direto com Pedro, fala, eu que enviei esse pessoal aí na casa onde você está. Ao ouvir isso, Pedro recebe os homens. Pedro, e aqui um detalhe, tá? Provavelmente Pedro já tinha entendido ali quem eram esses homens, porque eram homens de Cornélio, ou provavelmente eram romanos. Pedro recebe os romanos. Recebe esse povo em sua casa, assim, fica aqui, amanhã a gente vai. Pedro vai lá e então obedece, ele não hesita. Ele vai, chega em Cesareia. Quando Pedro chega em Cesareia, logo vai, entra na casa de Cornélio, e lá eles ficam conversando. E antes dele começar de fato a falar da mensagem de Deus, ele fala, olha, e aí? Qual que foi, né? E Cornélio fala, olha, um anjo falou para eu chamar você. Um anjo me deu o seu nome e pediu para que eu te chamasse. Eu quero saber o que o Senhor tem para falar com você para conosco. E Pedro, ele olha aquela situação e lá no versículo 27 e 28 ele fala assim, olha, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem
que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aqui a gente já começa a ver que Pedro ele começa a reconhecer. Reconhece que Deus começou a quebrar as barreiras. E Pedro, então, eu imagino ele com barreiras quebradas, mas ainda com poucas relutâncias, mas ele pregou. Ele falou sobre Jesus. Anunciou a vida de Jesus. Disse tudo o que ele tinha feito, tudo o que ele fez. Também anunciou que todo aquele que crê e recebe o perdão dos pecados, através do nome de Jesus. E o mais interessante, meu irmão, é que Pedro não precisava converter ninguém ali. Pedro era só confirmação, porque enquanto Pedro estava no meio da mensagem, a Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro não foi sozinho. Pedro levou alguns judeus com ele. Quando os judeus eles veem gentios recebendo o Espírito Santo, os judeus ficam pasmos, perplexos. Como assim? Como que o Espírito Santo foi derramado sobre gentios? Como que o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas que nós consideramos impuras, distantes, excluídas? É exatamente o que aconteceu ali na frente deles. O que parecia impossível estava acontecendo na cara deles, nos olhos deles. Para Pedro, a casa que parecia errada era exatamente onde Deus estava derramando o Espírito dele. Era exatamente o lugar onde ele queria estar. As pessoas que Pedro e o povo consideravam impuras, estavam cheias de Deus. Estavam completamente cheias. E Pedro ele sai dali com uma declaração, que mais para frente nós vamos ler ela, mas eu já gosto de deixá-la destacada aqui, uma declaração que ela fica até os dias de hoje. Ele fala, agora percebo que verdadeiramente Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10 não é uma história, só uma história bonitinha, né? Não é uma história qualquer. Não é só a história de Pedro e Cornélio. É uma história de como Deus trabalha aonde nós não enxergamos. É sobre como Deus trata tanto em quem busca e quem já entendeu. É sobre como a graça ela atravessa as barreiras que a gente constrói. Quando a gente fala que não existem barreiras para Deus, muitas vezes nós não estamos falando dos problemas do mundo. É as barreiras que eu construí. Não existe barreiras para Deus. As suas barreiras não são nada. Essa história, ela tem mais do que isso tudo. E a gente vai trazer aqui 3 lições dela, para a gente meditar um pouco. A primeira lição que eu trouxe aqui é que Deus pode estar trabalhando onde nós ainda não enxergamos. E aqui eu vou falar um negócio que vocês vão concordar comigo. A gente acha que somos secretários de Deus, né? Eu sei onde Deus está e onde Deus não está. Eu sei a hora que Ele atende e a hora que Ele não atende. Nós temos isso. A gente olha para um determinado lugar e fala assim, vai lá, Deus não está ali. E a gente olha para outro lugar e fala assim, Deus está aqui. Agimos como se fosse secretário de Deus, né? Liga para mim que eu sei. Jeremias 29, versículo 13, meu irmão, fala o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa promessa é para quem busca. Cornélio buscava.
Mesmo que Cornélio não tivesse a linhagem certa, mesmo que Cornélio não passasse pelos canais oficiais ali, mesmo que Cornélio não frequentasse os lugares em que os judeus achavam que eram os lugares corretos a serem frequentados. Cornélio não fazia nada disso, mas ele buscava com sinceridade. Tinha sinceridade no seu coração. E o que significa isso para a gente hoje? Significa que Deus pode estar agindo nos lugares que nós nem olhamos, ou nós sabemos que estão lá, mas ignoramos. Deus pode já estar agindo, meu irmão, no coração daquele teu vizinho que você julga. Deus pode estar agindo e preparando o coração daquele colega de trabalho que você considera totalmente perdido. Esse aqui esse aqui, tobogã, né? Já ouvi muito isso. Esse aqui é de tobogã direto. Vai nem sentir. Deus pode estar respondendo orações de pessoas que você nem sabe que ora, que você nem sequer imagina. E aí eu te faço uma pergunta: você enxerga isso? Você tem enxergado isso? Ou você cruza os seus braços diante a pessoas, a situações que não se encaixam no molde que você criou? Ah, Deus tem que ser assim. Deus é assim. Aquela pessoa não se encaixa nisso. Essa situação não se encaixa nisso. Será? Quantas vezes você já olhou para uma pessoa e falou assim: isso aqui não vai ter mais jeito? Quantas vezes você sentou num grupo dentro de uma igreja, cumprimentou todo mundo, e aí você deixou uma pessoa de lado, porque você fala: é muito diferente de mim? Quantas vezes você já desistiu de orar para uma situação que para você é caso perdido? Fala assim: isso aqui eu não vou nem gastar meu tempo, não vou nem congestionar a linha de Deus, porque isso aqui eu já não funciona. A gente faz isso. E eu vou te falar um negócio. Não é por mal, eu sei. Não é mal. Nós temos os nossos olhos treinados para procurar Deus apenas onde nós esperamos encontrar Deus. Por exemplo, você olha para uma igreja e pensa: Deus está lá. De fato, quando nós nos reunimos, Deus está aqui. Os nossos olhos estão treinados a isso. Fala: Deus está numa igreja. Jamais você vai imaginar que Deus está num trabalho. Jamais você vai imaginar que Deus pode estar trabalhando com alguém dentro de um sambão, como a gente já ouviu uma história por aí. Jamais você vai imaginar que Deus pode estar trabalhando em lugares que você considera impróprio. Não, Deus não está ali não. Eu falei: meu irmão, onde é que Deus está então? Não é por mal. A gente faz isso por conta dos nossos olhos, eles estão treinados. Mas eu vou te falar um negócio: Deus é maior que os nossos esquemas, maior que os nossos planos. Deus, nesse exato momento, pode estar fazendo algo tão grande que a gente nem imaginou que Ele estava fazendo. Algo tão forte que para a gente foi: ixi, para mim é surpresa. Mas a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a mão de Deus, o braço de Deus, ele é muito mais longo do que a nossa visão. A nossa visão é aqui. O braço de Deus, a mão de Deus, ela é muito maior, ela estende e vai a lugares que nós nem imaginamos, nem cogitamos. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Mais do que humildade, a gente precisa ter coragem de trocar esses nossos olhos, trocar essa visão. Vou parar de enxergar a vida com esses olhos que eu tenho e começo a enxergar a vida com novos olhos, uma nova direção. Então, a pergunta que vai ficar aqui para você e para mim: quem você descartou da sua vida que Deus já pode estar preparando? Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém do seu bairro. Geralmente é alguém que você já rotulou. Alguém que você já entregou. Talvez Deus está falando assim para você: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei.
Segunda lição. As nossas barreiras podem nos afastar daquilo que Deus quer fazer. Nós temos filtros. E esses filtros podem ser culturais, religiosos, emocionais, vários. E às vezes os nossos filtros são muros. Muros que impedem que a gente participe do que Deus está fazendo. Lá em Tiago 2, versículo 1 diz, olha, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os com favoritismo. Tiago, ele escreve para todos nós aqui. Você crê em Cristo? Então ele está falando com você. Ele está dizendo assim, olha, cuidado com a acepção de pessoas. Não trate as pessoas de uma maneira diferente, só porque ela não se encaixa no teu padrão. Só porque ela não é igual a você, não trate ela diferente. Porque ao fazer isso, nós fechamos portas. Nós fechamos as portas. Pedro, ele tinha esse filtro. Ele nasceu, cresceu com isso. Ele tinha. Fazia até parte da identidade dele. Olha, quem é Pedro é? Pedro é o cara que enxerga só os judeus. E ele achava que isso era certo. Na verdade, ele até achava que ele estava protegendo a pureza da fé dele. Ele falava assim, estou sendo puro aqui. Mas Deus mostrou algo muito maior para ele. E aí eu te pergunto, será que nós não temos filtros que precisam ser confrontados? Pensa aqui comigo. Na nossa cabeça, na nossa mente, existe um perfil de pessoa que merece escutar a palavra e um perfil de pessoa que não merece escutar a palavra? Eu vou te falar que geralmente a gente faz isso com bandidos. Às vezes a gente fala, não, bandido tem que morrer. Eu não quero mais ver bandido na minha vida. Esse não quero nem ver no céu. Então eu não vou falar da palavra para ele não. Existe. Esse aqui é só um exemplo, mas existem vários. Às vezes a gente tem um padrão para escutar. Eu só falo da palavra quem é assim. Eu só acho que quem merece ouvir o evangelho tem que ser assim, se vestir assim. Às vezes existe um perfil de pessoa que você acha que combina com a tua igreja, e aí você fala, pô, eu não vou levar esse tipo de pessoa para lá, porque vai me causar problema. E eu vou levar essa pessoa aqui então. Existe um perfil de pessoa que você evita quando você entra na igreja? Fala assim, olha, vou chegar no horário do louvor, porque assim eu evito de cumprimentar o irmão fulano. A gente pode até não falar, às vezes até nem admitir, mas a gente age assim. A gente abre um sorriso para alguém que se veste bem e fecha um sorriso para aquele que a gente acha que é diferentão. A gente escolhe quem fala a nossa língua e deixa de lado quem a gente acha que não se encaixa no nosso círculo. E eu vou te falar, não adianta se justificar. Sabe por quê? Porque Pedro tinha boas justificativas. Pedro, ele tinha a lei ao lado dele. A lei fala. Pedro tinha a tradição ao lado dele. Ele fala assim, é uma tradição. Pedro, ele tinha séculos de ensinamento religioso ali que falava sobre isso. Pô, tenho tudo ao meu lado. Eu tenho aqui os meus motivos para ser assim. Mas Deus disse, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Então não tem argumento para mim e para você, meu irmão. O que você chama de impuro? Quais pessoas você tem evitado? Olha, mesmo Pedro sendo assim, tendo esse tipo de visão, Deus não recusou Pedro. Deus não recusa Pedro e nem se afasta dele por conta das barreiras que ele tem. Não, pelo contrário, Deus trata com Pedro. Em primeiro momento é tratar com ele. Depois, Deus conduz Pedro. Fala, não hesita em ir. E no fim, Deus usa Pedro. Só que Pedro precisou passar por um processo. Qual foi esse processo? Confrontar as próprias convicções. Como? À luz da palavra. Você quer saber se você está fazendo certo ou fazendo errado? Abra a sua Bíblia e leia. A sua Bíblia
tem as respostas que você precisa. E eu vou te falar um negócio. O Espírito Santo, se você permitir, o Espírito Santo, ele te fala com você de formas sutis. Ele te incomoda quando você está errado. Pedro precisou ser confrontado à luz da palavra, à revelação da palavra. E nós? O que temos carregado que precisa ser confrontado à luz da palavra? Que julgamentos que nós fazemos que não são bíblicos, eles são só culturais, por exemplo? Que pessoas nós temos evitado porque não se encaixam no nosso círculo? Que preconceitos nós temos que são disfarçados de zelo espiritual, que impede a gente de falar de Deus? Porque o final disso tudo, a pergunta não é se Deus pode te usar, Ele pode sim te usar. A pergunta, na verdade, certa é: você está disposto a deixar Deus quebrar as barreiras que te impedem de ir? Pedro desceu do telhado. Ele entrou na casa de um gentil e viu Deus fazer algo que ele jamais imaginou. Aí eu te pergunto, você vai descer do telhado? Ou você vai ficar lá no telhado, justificando essas barreiras, enquanto Deus trabalha lá embaixo? Terceira lição, meu irmão. Quando Cristo ele é anunciado, a casa deixa de ser improvável. Quando Cristo é anunciado, a casa deixa de ser improvável. O centro dessa história está o que realmente importa. Pedro pregou Jesus. Esse é o centro. Ele anunciou a vida de Jesus, falou sobre a morte e ressurreição de Deus, do Senhor. Ele proclamou o perdão dos pecados, pelo nome de Jesus. E quando Cristo foi anunciado, o Espírito Santo confirmou. Veja, não foi a organização do evento que funcionou, que fez o Espírito Santo aparecer. Não foi Cornélio falando assim: olha, prepara uns quitutes, deixa aqui uns poltronas, uns lugares, umas pedras com almofada boa aqui para o pessoal. Bota aqui uns negócios. Não. Tampouco foi a eloquência de Pedro, ou a sabedoria de Pedro. Não. O importante disso tudo foi a palavra de Cristo. E eu digo isso porque nós vivemos hoje num momento em que as igrejas, no geral, criam ambientes em que não se tem a palavra. Meu irmão, prefiro estar numa garagem, à meia luz, com a extensão puxada de dentro de casa, com uma lâmpada que é a lâmpada do corredor, com um monte de gente, sem violão, só nas palmas, cantando hinos, do que estar num lugar bem iluminado, com telão, microfone top, com retorno aqui, me ouvindo bem. Se não tem palavra. Dentro de uma garagem eu vou ter palavra? Amém, esse é o lugar perfeito. Num lugar brilhoso, especial, até fogo. Tem palavra? Não tem. Poxa, então, do que adianta? Romanos 10, versículo 17 fala assim, olha: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, transformação não vem de técnica. Não tem técnica para transformação. Transformação não vem de estratégia. Não. Transformação não vem de entretenimento. Não. A transformação vem através do anúncio de Jesus Cristo. Só aconteceu o que aconteceu em Atos 10. Só aconteceu o que aconteceu em Atos 2, porque Cristo foi anunciado. Podia ser algo muito bem organizado ou pouco bem organizado, mas se teve Cristo, houve o que houve.
Eu te pergunto, o que as pessoas encontram quando chegam na nossa casa? E eu não estou falando, por exemplo, só de um lugar. Eu estou falando, por exemplo, daqui, do Avivamento de Santana, mas eu também estou falando deste dia, da base, por exemplo. Eu também estou falando da sua vida. O que a pessoa encontra quando ela chega em você, quando ela chega aqui na base, quando ela chega aqui na nossa igreja, quando ela chega na tua casa, o que ela encontra? Quando uma pessoa ela vai te visitar, ela encontra Cristo sendo anunciado na sua vida, seja por palavras, seja por atitudes. Ela encontra um evangelho sendo proclamado? Ou ela encontra julgamento, ela encontra frieza, ela encontra pessoas que se acham melhores? Não adianta quebrar barreira, não adianta acolher pessoas, não adianta um ambiente amigável, não adianta nada, se no centro disso não tiver Cristo. Não adianta. Não adianta. Marcão, vou desligar aqui. Não adianta eu chamar, por exemplo, aqui o Fernandinho. Se aqui, no dia, durante o ano inteiro, eu não falo de Cristo. Não adianta. Vou encher a casa. Mas sem valor nenhum, se eu não falo sobre Cristo. Não adianta. Acolhimento sem evangelho, meu irmão, é só um evento social. Muito agradável. Se hoje não tivesse Cristo sendo falado aqui, seria só um dia muito legal. Teve sorteio, teve comes e bebes, teve a galera que eu gosto. Seria só um evento legal. Evangelho sem, acolhimento sem evangelho, é só um evento social legal. Mas Cristo anunciado transforma qualquer casa, qualquer lugar em salvação. Quando Cristo é anunciado, existe a possibilidade de ter salvação ali. E essa palavra ela não volta vazia, meu irmão. Você anunciar Cristo alcança o coração das pessoas mais difíceis. Alcança o coração das pessoas mais improváveis. Alcança o coração das pessoas que você acha que estão distantes. Porque não é o seu poder, não é a habilidade que você tem, não é o quanto você já leu a Bíblia ou o quanto você sabe falar os versículos de cor. Não. É o poder de Deus que age através da mensagem de Cristo. É por isso que a igreja não pode parar de falar sobre Jesus. Meu irmão, a nossa missão não é tornar o ambiente legal, tá? Não é. A nossa missão como cristão não é deixar as coisas legais, tudo na paz. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é proclamar o nome daquele que salva. A nossa missão é essa. E quando o nome de Jesus é anunciado, meu irmão, qualquer casa se torna um lugar de salvação. E aí eu te pergunto, você tem anunciado o nome de Cristo? Ou você tem esperado que as pessoas cheguem prontas a você? Será que você tem compartilhado a sua fé ou você repassa isso tudo, a sua responsabilidade para o pastor, para os líderes, para um grupo de oração, para um grupo de intercessão? Cornélio ouviu de Cristo porque Pedro falou. E quando Pedro fala de Cristo, o Espírito Santo veio e confirma e desceu ali na vida deles. A casa mais improvável, a vida mais perdida, o coração mais fechado, Cristo é a chave que abre a porta. Quando a gente fala sobre abrir portas, nós estamos falando disso. Não me importa se eu vou ter um bom trabalho ou um péssimo trabalho. A grande importância para mim é se um dia eu vou conseguir, com Cristo, abrir portas de travadas, de pessoas, corações que foram machucados, e eu com Cristo estou ali, abriu. Essa chave, Cristo, abre portas em corações feridos, duros, machucados.
Mas, para isso tudo acontecer, para as portas serem abertas, tem que alguém falar. Alguém precisa anunciar. Quem vai anunciar? Quem vai fazer isso na sua casa? Quem vai fazer isso no seu trabalho? Quem vai fazer isso na sua família? Quem vai fazer isso no meio dos seus amigos? Eu quero concluir a mensagem de hoje lendo aquela frase que nós falamos de Pedro. Está lá em Atos 10, o 34 e 35. Diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Essa frase de Pedro, ela resume tudo o que Deus estava fazendo naquele dia. Ela resume muito bem. Deus não olha seu nome, não olha seu sobrenome, não olha onde você mora, não olha se você tem um bom currículo espiritual ou você é um novato, só fez um estágio agora. Deus não olha muito para o seu passado não, tá? Deus olha agora para o seu coração. É isso que Deus busca, é isso que Deus procura. Deus olha e busca pessoas que o temem e fazem tudo, buscam fazer tudo o que é justo. Isso significa o quê? Significa que aquilo que parecia errado para os homens nunca esteve fora do alcance de Deus. Meu irmão, a casa era errada para Pedro. Nunca foi errada para Deus. Nunca. A situação ali parecia fora do plano, mas ela estava perfeitamente alinhada com o propósito de Deus. E qual é esse propósito? De alcançar todos os povos, todas as línguas e todas as nações, meu irmão. Quando eu olho para essa igreja aqui, quando eu olho para cada um de vocês hoje, eu sei que Deus está agindo. Quando eu olho no meu espelho e me vejo, eu sei que Deus está agindo. Porque eu sei que Deus trabalha nos nossos corações. Se você está aqui hoje é porque você quis ouvir essa palavra. Quis ouvir o que Deus tem para falar com você hoje. E eu sei, tenho certeza que Deus trabalha em seu coração. Isso funciona para quem já está aqui há anos. E também para quem já começou a chegar agora. Porque a graça de Deus, ela não se limita aos muros que nós construímos. Ela não se limita. Você pode ter o currículo que você teve na tua vida. Não me importa. Não importa para Deus. Desde que você, hoje, teme a Ele. E temer não é ter medo, né? É você ter reverência. Você entender. Se você entende que você quer mais de Deus e o busca, é o que importa para Deus. Não importa o seu passado. Deus vai usar o seu passado, sim. Mas não importa o que você fez, o que você passou na tua vida para ter um relacionamento com Deus. Eu vou terminar com uma última pergunta. Estou cheio de pergunta hoje, né? O que você tem chamado de errado que Deus já está abençoando? Que pessoas você tem evitado que Deus está preparando? Que lugar que você considera improvável que Deus já escolheu como endereço do mover dele? Porque a casa que parece errada para a gente, meu irmão, pode ser exatamente o lugar que Deus quer fazer a obra mais linda que você já viu. A obra mais bonita que você já viu pode ser na casa que você fala assim: eu não quero nem passar na frente. Você está disposto a entrar na casa que Deus já preparou? Mesmo que ela pareça errada para você? Meu irmão, eu espero, de todo o meu coração, que nós possamos permitir que Deus nos dê novos olhos. Olhos que enxergam além dos nossos filtros. Olhos que passam desses filtros que nós já colocamos. Mais do que isso, meu irmão, eu espero muito que nós deixamos o Espírito Santo agir e nos dê coragem para ir
aonde Ele está nos enviando. E mais do que isso, meu irmão, que Cristo seja anunciado. Que Cristo seja anunciado. Independente da qualidade, independente da situação, independente do ambiente, que Cristo seja anunciado. Porque quando Cristo é anunciado, meu irmão, nenhuma casa é uma casa errada. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero fazer uma oração com você. Eu quero que você ore a Deus. E eu vou me juntar a essa oração com você. Senhor, te agradecemos por mais uma palavra. Senhor, hoje nós refletimos sobre a história de Cornélio. Sobre a história de Pedro em Atos 10. Sobre o mover do Espírito Santo sobre um lugar que parecia improvável. Deus, que nós possamos agir da mesma forma. Que possamos quebrar as barreiras que nós levantamos. Que possamos enxergar além dos nossos filtros, Pai. Que possamos voltar a orar por pessoas que nós consideramos caso perdido. Que possamos abrir a pasta daquele caso que nós já guardamos. Tirar a poeira e voltar a agir. Porque hoje entendemos, Pai, que não é por nossa força, é através do Seu nome. Quando o Seu nome é pregado, quando o nome de Jesus é anunciado, qualquer casa é o lugar ideal, qualquer lugar é o lugar certo para ser falado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, Pai, que o Senhor possa nos transformar como Pedro, Pai, que não nos deixe hesitar. Que o Senhor também, Pai, nos transforme como Cornélio, que nos faça buscar mais de Ti, dia após dia, Pai. Queremos estar dispostos a entender mais do Senhor, a buscar mais do Senhor e a falar mais do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Uma salva de palmas ao nosso Deus, amém?